Namastê, meu nome é Bruno Amado, eu sou professor de yoga já há mais ou menos 15 anos e queria contar um pouco da história até eu chegar no yoga. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, eu desenvolvi bronquite asmática e meus pais me colocaram na natação. Eu fui sempre nadando, cheguei a competi em alguns campeonatos e comecei a gostar também de basquete. Só que depois de um tempo eu me vi sem fazer nada, sem esporte, tinha parado de fazer natação já, tinha parado já com basquete, estava estudando mais e só tinha tempo para ficar em academia, para fazer musculação, alongamento. Teve uma aula que inaugurou lá de yoga na academia que eu fazia na Tijuca e eu fui fazer. E a partir daquele momento eu senti que na prática do yoga eu percebi que existe uma conexão mais profunda do que aquela que a gente tem geralmente quando está fazendo esporte, quando está fazendo uma atividade. A própria relação com o seu corpo é diferente. O yoga começou a fazer parte da minha vida. Eu estava na época que ia entrar na faculdade e fiquei um pouco indeciso em fazer ou educação física, que era já a minha história, ou psicologia, porque eu gostava também dessas questões mentais, do que a gente pensa, por que a gente pensa dessa forma, daquela forma, do que a gente age de tal maneira. E o yoga ele veio de uma forma muito assim, juntou as duas coisas, né? Veio a parte física e veio a parte mental. Aí eu fiz alguns cursos de formação e comecei a dar aula. Com o tempo, eu fui desenvolvendo mais uma visão mais profunda em relação à meditação. O que acontece é que quando o yoga veio para cá, para o Brasil, para o Ocidente pegou o yoga muito, claro, boa parte espiritual, mas a grande massa acabou pegando sua parte mais física. Apenas a parte que interessa para os benefícios físicos e da forma, que é se manter na mesma questão, se manter no mesmo problema, né? E o yoga envolve exatamente preparar esse corpo, preparar a sua mente, preparar através de respirações, de técnicas, para poder entrar num estado mais meditativo, num estado mais tranquilo. A grande maioria das práticas vinham sem meditação quase nenhuma. Então eu fui me aprofundando nisso e fui vendo que a meditação é que era o caminho assim, mais direto para aquilo que a grande maioria das pessoas está precisando, que é trazer uma estabilidade de mente. Na verdade, no fundo, o que a gente está querendo mesmo é se sentir bem, independente das circunstâncias, das coisas, sentir que você está consciente, que você não está preso em apegos, que você não está queimando em ódio, em raiva, em aversão ou outros tipos de sentimento. A meditação ela vai te ajudando a estabilizar essa nossa tendência. Eu me aprofundei um pouco também na tradição budista. O budismo fala muito disso. Diante de todas as coisas que acontecem na vida, no cotidiano, no seu corpo, na sua mente, de todos os pensamentos que surgem, o que é aquilo que está sempre presente ali, né? O que está sempre ali contínuo? A gente nasce de uma forma, o corpo vai mudando, vai se desenvolvendo, vai envelhecendo, a gente vai mudando os pensamentos, a gente vai mudando as nossas identidades, né? O que a gente chama de identidade, mas é sempre uma mudança. Mais cedo ou mais tarde, o corpo deixa de existir. O fato é esse. E os nossos pensamentos a gente não pode colocar como uma coisa verdadeira, assim, sólida, né? A gente está sempre com um pensamento para cá ou para lá, sempre num desejo ou num tipo de rejeição. E o budismo fala muito que isso é um sintoma. Esse sintoma que a gente tem de desejar e de se apegar às coisas, ou de rejeitar, de negar, de ter ódio, é um sintoma de uma falta de percepção, que se chama avidya. Vidya significa visão, a vidya significa a perda dessa visão, é como se fosse uma cegueira. A gente perdeu a visão interior, a gente perdeu o acesso ao insight, a gente não está enxergando mais as coisas como elas são. A partir desse momento, a gente começa a ter essas tendências. Primeiro de um eu, de que existe um eu, com pensamentos, com desejos, e a gente começa a se identificar com esse eu, que são os nossos pensamentos, o que a gente gosta, não gosta, a história da nossa vida. E outra coisa é a gente começar a agir de uma forma equivocada em relação à realidade. A gente acha que a gente está olhando para o mundo de forma objetiva. A gente olha para um cachorro, a gente olha para uma casa, a gente olha para uma planta, a gente acha que está olhando objetivamente. Mas a gente já está colocando
todo o nosso aspecto interno, todo esse pano de fundo interno, baseado naquilo que eu quero, no que eu pretendo e naquilo que eu não pretendo. De alguma forma eu quero alguma coisa que não está aqui e não quero uma coisa que está aqui. E aí isso começa a trazer um tipo de desequilíbrio, que somente a meditação, que no budismo eles dizem que é o caminho direto para chegar nessa percepção, a gente consegue ver que as coisas não são boas e nem são ruins exatamente. A gente não precisa ficar sempre fugindo da dor e perseguindo o prazer e baseando todo o nosso comportamento nisso. A gente precisa estar mais consciente. E para estar mais consciente, você tem que aceitar as condições que estão acontecendo nesse momento. O que se está passando no meu corpo, na minha mente, o que surge na minha mente. E a meditação é uma forma muito direta de estabilizar isso. Existe uma história até que é assim, existe um fazendeiro chinês, lá na época de 1200 e pouco, e esse fazendeiro tem um aras, ele tem muitos cavalos. Certo dia, um dos cavalos foge e desaparece. Aí vem os vizinhos dele para poder lamentar com ele. Poxa, que chato, você perdeu um cavalo, sinto muito, eu estou aqui para ajudar, que pena que você está sentindo isso, essa tristeza. Aí o fazendeiro simplesmente diz, quem é que pode dizer o que é bom ou ruim? Dá 2 dias depois, volta esse cavalo com mais 10 cavalos. Esses 10 cavalos seguiram esse cavalo e todos entraram no aras do fazendeiro. E aí os vizinhos ficaram super felizes. Poxa, que legal, parabéns, você ganhou mais 10 cavalos. E novamente ele fala, quem é que pode dizer o que é bom ou ruim, né? Mais tarde, o filho dele cai de um desses cavalos que ele estava galopando, quebra as 2 pernas e fica na cama. Novamente, os vizinhos vão lamentar com ele. E novamente ele diz a mesma coisa, quem pode dizer o que é bom ou ruim? E por último vem o exército da China, porque naquela época estoura uma guerra, e eles vêm pegar o filho dele para poder se alistar, lutar e possivelmente morrer e sofrer acidentes e enfim. E o filho dele não vai para a guerra por conta da perna quebrada. E da mesma coisa se repete, quem pode dizer o que é bom ou o que é ruim? E a gente fica sempre numa preocupação de que tem que se manter sempre do lado bom, ganhando, não querendo ser criticado, sempre querendo ser elogiado, nunca querendo ser esquecido, sempre querendo ser lembrado. Então a gente fica preso, de certa forma, nesse ciclo que é chamado de samsara. É um ciclo constante de nascimento e morte. E enquanto a gente não consegue estabelecer e transcender esse tipo de impulso, que é chamado de samkara, a gente fica sempre querendo vir a ser alguma coisa, desejando alguma coisa. Enquanto tudo que você precisa de fato, tudo que realmente nós precisamos de forma existencial, já existe presente constantemente. E aí a meditação vai trazendo essa capacidade de ver isso, capacidade de perceber.